8h21, 8h21. E vamos falar, Renata, sobre o Código de Defesa do Consumidor, que completa 35 anos. O documento estabelece direitos e deveres nas relações de consumo no Brasil, protegendo o consumidor e fiscalizando a atuação dos fornecedores. Exatamente, Vitor. Entre os pontos tratados no Código, tem questões como proteção contra publicidade enganosa, segurança de produtos e prazos para devolução e reembolso. Quem traz outros detalhes dessa comemoração é Patriota Júnior. Exatamente, Renata, Vitor, de volta aqui ao Manhã Cidade. O Código de Defesa do Consumidor foi oficialmente estabelecido em 11 de setembro de 1990 e ao longo desses 35 anos, claro, foi acompanhando as mudanças culturais na sociedade e, consequentemente, nas relações de consumo. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Jonatas Simões, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, bom dia, bem-vindo à Cidade FM mais uma vez. Qual a importância do Código de Defesa do Consumidor, completando hoje 35 anos? Pois é, hoje 35 anos de Código de Defesa do Consumidor, né, e a importância dele para a gente que é consumidor é primordial, né? O Código ele veio trazer alguns direitos básicos, como por exemplo o direito à informação. Há direitos que às vezes a gente nem percebe que tem, mas a gente usa o tempo todo. Por exemplo, quando você vai ao supermercado e consegue identificar se um alimento ele tem glúten, tem lactose, quantas calorias ele tem, isso é graças ao dever de informação que o Código de Defesa do Consumidor obriga aos fornecedores, né, para que ele nos entregue o máximo de informações para a gente conseguir, né, enquanto consumidor, ter liberdade de escolha. Né, bem como também ele vem trazendo como direito básico do consumidor a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que são onerosas ao consumidor. Então, é a possibilidade do consumidor ele revisar, por exemplo, um contrato de financiamento que está oneroso, é a possibilidade dele revisar ajustes de plano de saúde ou qualquer tipo de violação contratual que traga algum risco. O Código de Defesa do Consumidor ele veio, na verdade, trazer mais equilíbrio às relações. Né? Antes a gente tinha o Código Civil, que tutelava essas relações, mas o Código Civil ele via de igual para igual um fornecedor e um consumidor. É impossível você visualizar um consumidor com o mesmo poderio econômico, com o mesmo poderio técnico e jurídico de, por exemplo, um banco, uma grande marca, uma grande marca automotiva. Então, o consumidor, o Código ele veio trazer esse reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor técnico, jurídico, econômico, de modo a equilibrar essa relação entre consumidor e fornecedor, fazendo com que o consumidor consiga ter armas a mais do que o fornecedor, tendo em vista essa desigualdade que existe, né, diante dessa dicotomia fornecedor-consumidor. Como o Código ele foi acompanhando as mudanças das relações de consumo, né, de 1990 para cá, muita coisa está diferente. E qual seria a mais recente atualização que nós tivemos no CDC? O Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi escrito, ele foi elogiado, inclusive ele serviu para basear a legislação de muitos países da América Latina. Né? Uma legislação que foi extremamente aplaudida e ela continua firme em seu texto e continua basicamente de grande forma atualizada. Né? Os instrumentos do Código de Defesa do Consumidor, por terem cunhos mais principiológicos, eles conseguem atender até hoje as demandas, né, que vão surgindo. Né? Óbvio que, né, desafios vão aparecendo, né, como, por exemplo, a inteligência artificial, a questão dos dados, que tem sido realmente o grande desafio em relação a legislar sobre essa matéria e até mesmo do judiciário de estar administrando situações como essa. Né? Mas durante a evolução do Código, né, vieram algumas leis que não de fato entraram no Código de Defesa do Consumidor, mas ajudaram e ajudam até hoje, né, na questão da defesa do consumidor, como, por exemplo, a Lei do Marco Civil da Internet, a LGPD, que protege o consumidor em relação ao vazamento de dados, né? E a alteração mais recente que o Código de Defesa do Consumidor sofreu foi a questão do consumidor superendividado. Né? Essa lei ela veio trazer o reconhecimento desse consumidor superendividado, que é aquele consumidor que ele perdeu a possibilidade
de arcar com seu mínimo existencial, né, diante tanta dívida que ele tem. Então, para esse consumidor, hoje é possibilitado que ele consiga fazer uma repactuação de todo o seu débito, né, todos os credores de uma vez. Digamos que o consumidor ele deva a banco, a escola, deva a lojas, ele consegue reunir todo mundo em uma única conciliação, né, e a partir disso daí repactuar o débito e pagar em até 5 anos, tendo a retirada muito possivelmente imediata do SPC Serasa, recuperando aí sua capacidade de crédito, sua capacidade econômica e a capacidade de viver com dignidade. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade de consumo e consumir faz parte aí da nossa existência. E hoje, em caso de violação de algum direito, o que é que esse consumidor deve fazer? Como procurar ajuda? Hoje o consumidor tem vários canais para procurar ajuda, né? Mas eu sempre falo que existe um passo a passo que deve ser seguido. A primeira coisa que, diante de um problema, o consumidor deve fazer é buscar, né, o fornecedor, tentar ali uma solução amigável, fazer com que ele entenda, através da consulta do código, que existe ali uma violação do direito. Caso ele não consiga entender, aí sim o consumidor tem ali vários canais, né, de atendimento ao consumidor, como por exemplo, tem as agências reguladoras, como a Anatel, a ANAC, existe os PROCONs, né, basicamente em todo lugar do Brasil tem hoje um PROCON, e também tem um instrumento maravilhoso, que é o consumidor.gov.br. É um site que através da plataforma Gov, consegue registrar as reclamações contra as principais empresas, as maiores empresas do Brasil, e vai estar trazendo a esse consumidor aí, né, um prazo mínimo de espera, no caso 10 dias, para que haja tratativa e resolução do caso dele. Né, caso ainda assim, de forma administrativa, através desses mecanismos não se resolva a demanda, o que muitas vezes acontece, porque também às vezes se trata de um dano moral, se trata de um prejuízo que tem uma grande monta, né? Aí sim é a busca pelo Poder Judiciário, através de um advogado da Defensoria Pública, para fazer a melhor instrução desse direito. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Dr. Jonatas Simões, advogado especialista em Direito do Consumidor, nesses 35 anos do Código de Defesa do Consumidor comemorados hoje. Eu volto ao estúdio.